Bem, pessoal, então agora eu voltei aqui um novo vídeo para a gente olhar para o processo AR1, tá certo? Então vamos olhar aqui processo AR1. O AR, pessoal, ele é mais complicado do que o MA, né? Mas a gente consegue aí entender ele bem também. Tá? A gente usa aqui o beta zero ou o alfa, né, no caso lá do MA, por convenção, né? Tá bem? É só um nome para o coeficiente. Aí, pessoal, é importante, né? Essas propriedades, esses momentos, né? Média, variância, estrutura de covariância e de correlação, elas valem para processos AR estacionários, né? Então, no caso aqui, né, a gente está supondo que o módulo do beta 1 é menor do que 1. Tá bem? Caso contrário, não dá para fazer o que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá. Quando a gente vai calcular a média, a gente já sabe que o processo é estacionário. Então, ó, esperança de y algum, é igual a algum mi, e a gente quer achar justamente esse mi, tá certo? Então, quando a gente olha assim para a esperança de yt, a gente não vai olhar para a esperança que está, ou seja, a esperança do processo, né? A gente tem justamente então o que, né? Que esperança de yt igual a, né? Agora já fazendo direto aqui, ó, esperança da constante, a constante multiplicando a variável aleatória sai da multiplicação e usando a linearidade, tá, pessoal? Quem não viu o vídeo do MA, por favor, olha primeiro, né, que eu já estou fazendo direto. Qualquer dúvida, entre em contato aí. Então, ó, pela estacionariedade, a gente pode afirmar que esses caras aqui são iguais, ó. Há um mi desconhecido, que a gente vai descobrir daqui a pouco, a gente pode afirmar isso. Como o processo é ruído branco, ele tem média zero. Aqui no caso o erro, né, que eu estou dizendo que é ruído branco. Tá bem? Então, ó, a situação ficou boa, né? Ó, mi igual a beta zero mais beta 1 mi. Resolve para mi, né? 1 menos beta 1 mi igual a beta zero. A gente tem que o mi é beta zero sobre 1 menos beta 1. Tá bem? Então, quer dizer, essa daqui, né, esse beta zero sobre 1 menos beta 1 é justamente a média do nosso processo AR1 estacionário. Tudo bem? Agora, então, vamos para... Aí, olha só, pessoal, tem a questão da variância, né? Eu vou fazer aqui a variância e depois eu vou comentar um pouco o que acontece aí, né? Então, vamos olhar aqui para a variância do processo. Opa, desculpa. O nosso gama zero, né? Variância do processo. Então ele vai ser o que? Vai ser esperança de yt ponto ao quadrado. Tá certo? Como a gente já comentou lá no vídeo do MA1. No caso de processo AR, a gente pode mostrar, né, que é simples, fica simples. O yt ponto ele fica igual ao processo sem a constante. Então é só eliminar o beta zero. Tá, pessoal? Isso daí vale para qualquer processo AR, AR2, AR3, sabe? Então é só escrever desse jeito aqui. Tá, eu poderia mostrar essa conta, mas assim, tem alguns passos ali para fazer, eu acho que não vale a pena, assim. Tá bom? Se quiserem aí só pedir assim, manda uma mensagem, eu gravo sem problemas um vídeo a respeito disso daí. Tá, então esse daqui é o nosso processo, a R1 centrado na média. E a gente quer então um gama zero, que é a esperança, né, do yt ponto ao quadrado. Ou seja, a gente quer elevar ao quadrado essa expressão que está aqui do lado direito
tá certo? E depois tomar a esperança dela. Então, vou botar aqui gama zero. Então, aí de novo, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro. Opa. O primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Pela linearidade, beta 1 ao quadrado, esperança yt menos 1 ponto ao quadrado, 2 vezes t ao quadrado. Aí, pessoal, muito interessante isso daqui, né? Ó, essa primeira parte, como o processo é estacionário, não importa se a gente está em t-1 ou se a gente está em t, tá vendo? Então, o y ponto ao quadrado, esperança, isso daqui é gama zero e isso daqui também é gama zero, tá bem? Essa daqui, ó, é a covariância, aí não é a autocovariância, porque é entre duas séries diferentes, y ponto e o erro. Então, isso daqui é uma covariância entre yt-1 e et. Como t-1 é anterior a et, a gente está supondo exogeneidade fraca, ou seja, o erro futuro, ele não afeta o processo para trás. Tá bem? Então, esse choque aqui, vamos dizer, é o que a gente chama de puramente aleatório. Né? Tá bem? Ele ocorre de forma independente do processo para trás. Ele, de fato, ele vai ter uma dependência, né? Ele impacta o processo no presente e, consequentemente, ele vai impactar no futuro, porque o processo ele impacta o futuro, né? Tá bem? Mas ele não impacta o passado. Então, essa covariância, então sempre que o y estiver atrás do erro, esse tipo de covariância vai ser sempre igual a zero. Sempre igual a zero. Tá bem? Essa daqui é justamente a variância do erro. Né? Tá bem? Então, ó, a gente fica com essa estrutura aqui, gama zero, igual a beta 1 ao quadrado gama zero, mais sigma 2. Resolve para gama zero, menos beta 1 ao quadrado, gama zero igual a sigma 2. E aí pronto, né? A gente tem aqui o nosso gama, opa, desculpa. A gente tem aqui o nosso gama zero igual a sigma 2 sobre aqui menos beta 1 ao quadrado. Tudo bem? Então, assim, qual que é o comentário que eu ia fazer? Se a gente tem um processo AR2, a gente vai ter um YT-2 aqui nessa brincadeira. Tá certo? E aí, quando elevar ao quadrado, a gente vai ter um produto cruzado entre YT-1 e YT-2. Isso daí é o que? É a autocovariância de primeira ordem do processo Y. Tá certo? Então, assim, eu vou ficar com duas incógnitas. Vai aparecer um gama 0 e vai aparecer gama 1 também. Então, eu vou ter que depois usar aquelas equações para autocovariância para criar um sistema e resolver para o gama 0. Como a gente está muito interessado na estrutura de correlação, mais até do que na estrutura de covariância, né? Porque a correlação ela é uma medida pura, né? Então acaba sendo mais útil, a gente acaba calculando sempre para processo AR a autocorrelação, né? E vai deixando um pouco de lado essa questão do cálculo da variância, porque acaba sendo um trabalho assim, que depois não tem tanta utilidade. Tá bem? Então, enfim, aqui a gente calculou, perfeito, foi relativamente fácil obter, porque só sai gama 0.
Mas se a gente vai processo AR com componente autorregressivo mais para trás, né? A gente começa a ter outros gamas aqui, gama 1 ou gama 2 se for um processo AR3, e aí a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho, tá bem? Bem, pessoal, então, agora falando então da autocovariância, né, de primeira ordem, né? Então a gente está interessado aqui no gama 1, no nosso processo AR1. E aí, pessoal, a gente tem aqui uma coisa que é interessante, né, de ser feita. O ideal aqui é a gente olhar para o nosso processo. Tá? Essa daqui é uma estratégia que tem a ver com as equações de Euler-Walker, tá? Que a gente vai deixar mais claro no futuro também, mas ao invés da gente fazer aqui o produto diretamente, a gente vai multiplicar por yt menos um ponto dos dois lados, né? Ou seja, ao invés da gente pegar o processo e substituir aqui, né, yt, né, é mais fácil a gente multiplicar dos dois lados e passar a esperança, né? É uma forma de ver, né? Tá bem? Isso daí, pessoal, tem a vantagem da gente usar a nossa hipótese de exogeneidade fraca, e aí a gente não precisa se preocupar com muita coisa, né? Assim. Tá legal? Porque se a gente tenta substituir aqui e fica com dois, né? O ET multiplicando, um cara tipo ET-1 multiplicando um YT-1, aí a coisa se complica, né? Tá bem? Então é só fazer isso, né? Que é de ordem 1 multiplica dos dois lados por YT-1 ponto. Para a ordem 2 a gente vai multiplicar com YT-2, tá bem? Então, aí aqui agora, então, tomando a esperança. Então, né, a gente também aqui já vamos ter aqui, deixa eu botar assim, então, yt-1 ponto ao quadrado. Tá certo? Essa daqui, exogeneidade fraca, né? É igual a zero. E aí a gente fica aqui, olha só, aqui está justamente quem? Gama 1, né? Autocovariância de primeira ordem. Aqui o beta 1 sai da esperança e a gente tem quem? Ó, variância de yt ponto, né? Ou seja, o gama 0. Tá bem? Então a estrutura fica bem conveniente, né? E a gente tem que... Aí, né, a gente pode achar né, o gama 1 aqui já está tranquilo, mas o mais útil aqui, como eu disse para vocês, a gente trabalhar já com autocorrelação, né? Autocorrelação nosso ρ1 aqui, que é gama 1 sobre gama 0, que no caso aqui é justamente, né, dividir por gama 0 dos dois lados e encontrar então o nosso beta 1. Tá bem? Então bem tranquilo, né? Vamos então para o gama 2. Então, ó, é só fazer a mesma ideia, né? O gama 2, a gente vai então, a gente quer exatamente yt ponto, yt menos 2 pontos. E aí a estratégia é essa daí, ó. Pega o processo, aqui o processo, centrado na média, e multiplica por yt menos 2. Yt ponto, yt menos 2. Multiplica, né, dos dois lados. É isso para igualdade continuar valendo, né? Pronto. Então, uma esperança. Aí, olha só.
esse cara aqui, ó, exogeneidade fraca, né? O processo Y tá para trás do erro, então covariância zero. Aqui, ó, a gente tem quem, ó, uma distância de um lag, né? Então aqui na verdade é gama 1, enquanto que aqui é gama 2, tá certo? Então o nosso resultado é que gama 2, né? Deixa eu fazer mais caprichadinho aqui. Gama 2 igual a beta 1, gama 1. Tá vendo? Se a gente divide por gama 0 dos dois lados, a gente conclui o quê? Que ρ2 é beta 1 vezes ρ1. Tá vendo? E aí a gente já viu ali no slide passado, né, que ρ1 é beta 1. Então o que a gente vai ter aqui? Que ρ2 é justamente o que? Beta 1 ao quadrado. Tá bem? Então, sendo um processo AR1, a coisa fica tranquila, né? Nesse sentido. Vai aparecer sempre essa estrutura. A gente vai ter o YT menos 1. Aí a gente vai multiplicar, né, pela defasagem de interesse. Então, se eu quero gama 3, eu vou botar YT menos 3, YT menos 3, YT menos 3. Então vai aparecer que gama 3, aqui vai aparecer gama 2. Tá bem? Mas a gente vai ficar com uma estrutura parecida, ó, gama 3 sobre gama 0, ρ3, beta 1, gama 2 sobre gama 0. Então vai ficar ρ3 igual a beta 1, ρ2. Né? Então aí a gente vai ver o que? Vai ver simplesmente que não é isso, que ρ3 ó, é beta 1, ρ2. Né? Ou seja, beta 1 ao cubo. Né? Então, no processo AR1, essa coisa funciona muito bem. Tá bem? Vamos dar um salto aqui já para o AR2. Aí a gente já ilustra aqui um pouco essa característica aí e como fazer esse tipo de coisa. Né? Então, vamos supor aqui que eu tenha um AR2. É o nosso erro ruído branco, né? E vamos supor aqui, né, que é estacionário. Vamos supor que é. A gente teria que verificar o polinômio característico, né, como vocês vão ver aí nas notas de aula dessa semana. A nossa semana está se iniciando na quarta, né, ou se iniciou na quarta. Então vamos supor que seja estacionário e a gente quer então a autocorrelação de ordem 1, por exemplo. Então quando a gente olhar aqui para o y ponto, né, aí é só tirar o beta 0 e aí, ó, para o gama 1 a gente vai fazer o que, né? Multiplicar por YT menos 1. E passar a esperança. Então, né, passando a esperança, o que acontece? A gente vai ter quem aqui, ó, justamente o nosso gama 1. Aqui a gente tem beta 1, gama 0, mais beta 2, ó, gama 1, tá certo? Que é uma unidade, né, de diferença. E aqui, exogeneidade fraca, 0. Tá bom? Divide por gama 0. Dos dois lados. E a gente vai ter então justamente quem? ρ1 igual a beta 1 mais beta 2 ρ1.
Resolvendo para ρ 1, né, a gente vai ter o que aqui? 1 menos beta 2. ρ 1 igual a beta 1. Logo, o nosso ρ 1 é beta 1 sobre 1 menos beta 2. Tá legal? Então, assim, aí para processo para autocovariância de ordem 2 ou autocorrelação de ordem 2, a gente multiplica o processo centrado na média por yt menos 2 ponto, né? Tá bem? Tá, vamos fazer aqui também. Só para finalizar. Então, né, o nosso gama 2 aqui, né? yt ponto, yt menos 2 ponto. Então, pega aqui o processo, yt é beta 1, yt menos 1, mais beta 2, yt menos 2, mais et. Multiplica por yt menos 2 ponto. Toma a esperança. Tá certo? Ó. Yt menos 2 ponto ao quadrado e et yt menos 2 pontos. Tá bem? Ali a situação não ficou muito bonita. Tá bem. Ó, exogeneidade fraca, então esse cara aqui igual a zero. E aqui pronto, ó, gama 2, beta 1 vezes distância de uma unidade, gama 1, mais beta 2, ó, a letra está piorando um pouco, né? Aqui gama 0, yt ponto ao quadrado, t menos 2 no caso, tá bom? Divide por gama 0 dos dois lados, tá bem? Aí pronto, ó, ρ2 é igual a beta 1, ρ1 mais beta 2. Aí a gente usa o resultado anterior, né? Tá certo? Olha lá, o nosso ρ1, ó, beta 1 dividido por 1 menos beta 2. Então, beta 1 vezes, vou botar aqui, vezes beta 1 sobre 1 menos beta 2 mais o beta 2. Tá vendo? Então, enfim, aí podemos até, nas notas de aula ali, a gente tem talvez um pouco mais desenvolvido, mas é isso aí. Tá, pessoal? Então, eu espero que esses vídeos aí ajudem um pouco. Depois vocês podem me dar um feedback, por favor. Vamos tentando fazer assim, né? As notas de aula, de vez em quando eu coloco um vídeo assim, tentando explicar algumas passagens, né? Dependendo aí da demanda, né? Então é importante, né, que vocês mandem as dúvidas para eu entender ali onde que eu posso ajudar com os vídeos, né? E também me digam aí se o vídeo está ajudando, né? Ou qualquer sugestão aí, a gente tenta incorporar, né? Nem todas às vezes eu consigo, mas vamos tentar por aí, tá bem? Valeu, pessoal. A gente vai se falando aí.